Olá! Vamos falar de um assunto que mexe com muita gente: contratos bancários. Eles podem parecer um verdadeiro labirinto, né? Onde a saída parece que sempre beneficia o banco. Mas e se existir uma estratégia para reequilibrar esse jogo? Nesta análise, a gente vai destrinchar as táticas e a visão do Ronan de Souza Nascimento sobre o direito bancário aqui no Brasil, mostrando como a estratégia certa pode ser muito mais poderosa do que qualquer argumento isolado. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente começa com aquele dilema que muitos consumidores enfrentam. Depois, vamos para a mudança de mentalidade, que é fundamental. Em seguida, a gente revela a ferramenta tática principal, entende por que os bancos topam fazer acordos e, para fechar, duas regras de ouro que não dá para esquecer. Bom, vamos direto ao ponto. Quem é que nunca assinou um contrato de financiamento ou de empréstimo e sentiu aquele peso, aquela sensação de estar em desvantagem, lidando com cláusulas super complexas num sistema que parece impenetrável? Essa pergunta aqui é a que não quer calar. Para um número enorme de pessoas, a resposta parece ser um não bem grande. E a frustração que vem disso é super comum. A boa notícia é que o conhecimento é a chave que pode, de fato, abrir a porta para uma mudança. E um dos grandes vilões desses contratos tem nome: anatocismo. Que nome complicado, né? Mas basicamente são os famosos juros sobre juros. É aquela bola de neve que transforma uma dívida que parecia controlável em algo simplesmente impagável. E olha, isso é muito mais comum do que se imagina. E aqui a gente valida aquele sentimento inicial, aquela percepção de que a balança da justiça pende para o lado mais forte, não é só uma impressão. O autor, Ronan de Souza Nascimento, ele destaca justamente esse desequilíbrio como ponto de partida. É por isso que é preciso ter uma nova abordagem. E é essa nova abordagem que nos leva para a tese central desta análise. A questão não é brigar usando as mesmas armas de sempre, mas sim mudar completamente o tabuleiro do jogo. E aqui a diferença fica muito clara. De um lado, tem a abordagem tradicional, focar em provar que os juros são abusivos. Uma briga onde, vamos ser sinceros, os bancos têm recursos quase infinitos. Do outro lado, a estratégia eficaz, que foca em algo muito mais poderoso: mudar quem está no controle da negociação. Então, o ponto crucial é este. Numa disputa bancária, a forma como se joga é mais decisiva do que as cartas que se tem na mão. É ter uma estratégia sólida que realmente pode virar a mesa a favor do consumidor. Tá, mas então qual é essa tal estratégia revolucionária? Chegou a hora de conhecer a principal ferramenta que permite ao consumidor, de fato, retomar as rédeas da situação. E aqui está o pulo do gato. O procedimento consignatório não é um ato de rebeldia, não é deixar de pagar. Muito pelo contrário, é uma ação proativa que demonstra boa-fé, mas que muda completamente a dinâmica do pagamento. O processo é bem amarradinho. Primeiro se calcula o valor que seria justo, sem os encargos considerados abusivos. Depois, esse valor é depositado numa conta judicial. O banco é notificado disso e aí sim começa a discussão judicial do contrato. É como dizer: olha, eu quero pagar, mas eu quero pagar o que é justo. Os efeitos disso são imediatos e bem poderosos. Primeiro, demonstra boa-fé, o que é muito bem visto pelo judiciário. Segundo, como os pagamentos não pararam, o banco não pode alegar que há inadimplência. E tem mais: se mesmo assim o banco negativar o nome de quem está pagando em juízo, isso abre um caminho para uma ação de danos morais. Ok, a estratégia é inteligente, mas por que ela funciona tão bem a ponto de levar os bancos a fazerem acordos? Vamos tentar entender o que se passa na cabeça do outro lado da mesa de negociação. A palavra-chave aqui é liquidez. Bancos são negócios que vivem de dinheiro circulando, rendendo. Uma batalha judicial que se arrasta por anos significa dinheiro parado e um resultado totalmente incerto. Eles perdem o controle do processo. E isso é algo que eles detestam. Vamos para um exemplo prático, baseado nos casos que o autor cita. Imagina um contrato onde a dívida que o banco cobra chega a R$ 90 mil. Com a estratégia em ação, o cenário todo muda. O banco, preferindo receber um dinheiro certo agora a ter que esperar por uma longa incerteza, vai lá e propõe um acordo para quitar tudo por R$ 45 mil. Uma redução de 50%. Para o banco, 45 mil na mão agora é muito mais valioso do que a possibilidade de receber mais lá no futuro. E isso nos leva à frase de ouro do autor, que ele até chama de senha. É um mantra que resume toda essa lógica. No fim das contas, quando a estratégia é bem aplicada, os bancos fecham ótimos acordos. Vale a pena guardar isso. Para que tudo isso funcione direitinho, é crucial não cometer alguns erros bem comuns que podem, basicamente, sabotar toda a estratégia. Vamos ver as duas regras mais importantes.
Os dois erros capitais são, primeiro, o mais óbvio, simplesmente parar de pagar tudo. Isso configura a inadimplência e dá toda a razão para o banco. E o segundo, que pode não parecer tão óbvio, continuar pagando o boleto direto para o banco depois de entrar na justiça. Mas por que pagar diretamente é um erro? Simples, porque isso mantém o banco na zona de conforto dele. O dinheiro continua entrando da forma tradicional, então não existe um incentivo real para negociar. A mudança para o pagamento em juízo é o que quebra essa rotina e força o banco a olhar para o caso com outros olhos. E a gente termina com essa reflexão no ar. Com a estratégia correta, com o conhecimento certo, a resposta para essa pergunta, quem é que detém o poder, ela pode sim mudar. O poder, no fim das contas, não está só na mão de quem escreve o contrato, mas de quem entende como é que se muda as regras do jogo.